Você sabia que a tradição de utilizar a erva mate para chá, chimarrão, na verdade começou em Guaíra? Pois é, os gaúchos que se mordam, mas a história é real. Veja na reportagem de Thales de Paiva e Leandro Vargas. O hábito de consumir a erva mate está muito presente na cultura brasileira. O consumo do chá, quente ou gelado, varia de acordo com o clima da região. Aqui no Paraná, o tereré é a forma mais tradicional de se usar a erva. Já em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o chimarrão é mais apreciado. E mesmo estando presente em tantos lugares, os registros mais antigos do uso da erva mate apontam os índios Guarani da região de Guaíra como os primeiros a manter esse hábito. A artesã e contadora de histórias Ana Menel vai contar um pouco dessa história, que, assim como tantas outras da região del Guairá, ela faz questão de ilustrar com seus artesanatos. Eu estou aqui agora com a Ana Menel, que é artesã e contadora de histórias. Ana, conta pra gente um pouco essa relação do artesanato com a história. Essa foi a forma que eu encontrei assim de transformar essa riqueza dessa nossa história, essa história assim fantástica, de uma forma assim talvez mais simpática do que simplesmente contar uma história como eu já fui como professor de história, né? Porque em eventos de turismo, em viagens, em passeios, você tem que transformar essa história um pouco mais leve, né? Congonha, erveira, erva verdadeira, chá mate ou chá do Paraguai, tantos nomes para designar a tão apreciada erva mate. Ao que tudo indica, a tradição do uso da Ilex paraguariensis, nome científico da erva mate, começou na região de Guaíra, ou seja, teve origem aqui no Paraná. A história da erva mate é uma história assim interessante, que eu também, como sulista que sou, catarinense, tomador de chimarrão lá no sul, achava que o sul é que tinha inventado o chimarrão, né? E ela é a seguinte: quando Irala, que foi governador do Paraguai, esteve aqui no Guairá, que veio para tomar posse dessa região em nome do governo da Espanha, ele encontrou os índios guaranis do Guairá tomando uma erva dentro de um purungo. Ele achou aquilo muito interessante, a forma daquela erva ser tomada. E ele achou aquilo muito interessante no retorno para Assunção, levou um monte de erva, um monte de purungo, né? E essa erva era tomada com a ajuda de um canudinho de taquara, furadinho nas pontas ou desfiado em um trançado. E no decorrer dessa história, existe um fato curioso. A erva mate chegou a ser proibida no sul do Brasil durante o século XVI, sendo considerada como a erva do diabo pelos padres jesuítas das reduções del Guairá.